Olá, boa tarde. Mais um dia de entrevista. Hoje, aqui, 19 de agosto de 2020, 5 horas em ponto. Estamos aqui para mais uma entrevista no nosso projeto A Professora Quer Saber. E a gente quer saber sobre o quê? Quem nunca ouviu falar naquele famoso golpe do vigário, né? Nossa, passaram a perna em alguém. Nossa, fulano foi enganado. Estelionato, crime previsto no nosso Código Penal. E aí, como proceder? Como agir? Gente, a melhor coisa é ouvir de um especialista. E hoje, nosso projeto conta com a ilustre presença do Dr. Silas Martins, que é formado pela Universidade Cândido Mendes, é pós-graduado, especialista nessa área e vai falar pra gente tudo que a gente precisa e quer saber. Se alguém tiver pergunta, se alguém tiver algum caso interessante, pode escrever aí nos stories, no nossos comentários. Estou com as histórias na cabeça. Estava escrevendo aqui. E, Vitória, já fixei comentário. Nosso convidado já chegou. E quero começar também. Olá, doutora Edinaí, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, tudo bem? Como é que tá essa terra aí quente? E vamos começar agora recebendo aqui o nosso convidado. Solicitação, quero agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro por esse projeto. Quero agradecer. Olá, boa tarde. Doutora, boa tarde, professora, prazer. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Graças bem, a Deus. né? É um prazer tê-lo aqui no nosso projeto, um projeto que tem a chancela da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse projeto nasceu no meio da pandemia, porque quando nós entramos nesse processo de ficar, né, dentro de casa, que as aulas foram suspensas, nós tivemos, assim, nós fomos estimulados a criar, a fazer atuações junto à comunidade acadêmica, de forma que a gente pudesse também dar um pouco de alento, né, porque todo mundo teve as suas expectativas frustradas. Nós tivemos uma semana de aula e entramos em suspensão de atividade. Então, criamos esse projeto e estamos aqui fazendo entrevistas desde então. E eu quero agradecer muito a sua generosidade de estar aqui. Sei que o nosso tempo, como eu digo sempre, é caro e raro, mas a gente precisa aprender com quem sabe, né? Por isso, hoje o doutor vai falar para a gente essa matéria que é tão importante. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu gostaria de agradecer, tá, essa oportunidade, esse convite, e parabenizar tanto a universidade quanto a professora também pela brilhante iniciativa, né? Isso ajuda a difundir o conhecimento e é sempre bom. Só eu acompanhei algumas, não só para os operadores do direito, mas como para a sociedade em geral também, que é sempre bom se manter informada sobre o direito. Muito obrigado pela oportunidade desde já, tá? Imagina, a honra é nossa. Aqui passam, né, pela nossa sala, tanto na modalidade de convidado entrevistado, mas também os que nos assistem, nós temos advogados, nós temos estudantes de direito, estudantes da administração, porque eu também estou ligada à administração, curso de administração, além do curso de direito. Aqui passam professores, passam médicos, juízes, desembargadores, né, promotores, procuradores. Então, nós estamos sendo sempre visitados e todas aquelas pessoas que, de alguma forma, têm interesse nos temas que são trazidos aqui. Porque até outro dia uma pessoa falou, nossa, você tem levado temas tão variados. A ideia é essa, é a gente atingir a maior demanda possível, né? Porque nós temos várias demandas. E essa de hoje é uma demanda que eu digo que essa coisa de passar a perna em alguém é antiga. Mas com o advento da tecnologia e com as situações relativas à pandemia, que todas as pessoas estão cada vez mais fazendo mais uso da tecnologia, telefone celular, computadores, redes, plataformas, então esses procedimentos escusos, os chamados estelionatos, eles começaram a se multiplicar, visão minha. Mas eu queria começar pedindo para o doutor explicar para a gente o que é estelionato. Bem, o estelionato, numa linguagem técnica, está previsto no famoso artigo 171, né? Quem é que nunca
viu aí essa expressão, inclusive já de forma até de brincadeira, chamando alguém de 171. Então, está previsto no nosso Código Penal, no artigo 171. Ele prevê que quando um indivíduo, com a finalidade de obter uma vantagem ilícita, ou seja, há uma diminuição no patrimônio alheio, só que para isso ele utiliza de forma ardil o engano, o erro da sua vítima. Ou seja, ele cria uma falsa percepção da realidade na sua vítima para poder, então, obter a sua vantagem ilícita. Então, em termos técnicos, há uma diminuição no patrimônio de uma terceira pessoa, da sua vítima, de forma que ela pensa estar acontecendo, pensa estar em uma determinada realidade, quando, na verdade, está em outra. O indivíduo, o estelionatário, ele se utiliza do engano, da fraude, para retirar da posse da sua vítima o bem. Então, esse, em termos técnicos, é basicamente isso. Quando o estelionatário criminoso engana ou mantém no engano a sua vítima para, então, subtrair ou para obter a vantagem ilícita. Subtrair o bem, obtendo a vantagem ilícita. Eu lembro quando eu era pequena, eu ouvia assim, minha avó, meu avô pensando, nossa, fulano caiu no conto do vigário, fulano, nossa, passaram a perna, né? Nossa, fulano foi enganado. Ou seja, esse artifício da ilusão, ele está presente nessa modalidade de crime, né? Nesse tipo, né? É uma dos elementos para tipificar, e a gente sabe que as pessoas, elas têm um pouco de envolvimento por conta delas acharem que também vão ter alguma vantagem, né? Então, essa modalidade, esse incentivo, essa coisa de fazer os olhos de alguém brilhar por causa de alguma coisa, é que faz a pessoa perder aquela condição de razoabilidade e falar, não é possível, a esmola está um pouco demais, né? A gente tem que desconfiar. Mas eu queria perguntar também, doutor, nesse momento que nós estamos vivenciando, essa pandemia, isso aumentou o uso dessa tecnologia de alguma forma? Isso facilita? Como é que está, assim, em termos de números? A gente tem esse quantitativo? Tem dados, sim. O ISP, né, ele divulga esses índices. E, assim, a sociedade vai mudando, os tempos vão mudando, a modernidade vai acontecendo, e, infelizmente, a criminalidade também se moderniza, né? Eles vão se adequando às novas realidades da sociedade, do mundo contemporâneo, e vão aplicando seus golpes de acordo com as ferramentas que são oferecidas, proporcionadas a ele. E, com isso, inclui também o mundo digital, né? Esse mundo que relativamente é novo, então muitas pessoas ainda estão se adequando a essa realidade, pode parecer estranho, mas isso é verdade. Então eles estão se utilizando dos meios eletrônicos, do mundo virtual também para aplicar os seus golpes. Desde a pandemia, houve um aumento significativo nos crimes de estelionato, né? Nós podemos dizer que no mês de março, do dia 1º ao dia 12, mais ou menos, que é um período pré-pandemia, nós tivemos um determinado índice. Só que a partir do dia 13 de março, esse índice disparou em relação ao mesmo mês de março de 2019. Nós tivemos aí um aumento de aproximadamente, pela internet, de uns 24% de aumento, quando no período referente ao ano passado, era entre 9% ou 11%, se não me falha a memória. Em abril, o índice geral do estelionato, ele deu uma diminuída, mas aconteceu um fenômeno muito interessante, que, embora o número geral de crime de estelionato ele tenha diminuído, os crimes pela internet aumentou razoavelmente, de uma taxa que era de 9%, 9,3% para 31%. Então, assim, aconteceu
ao inverso, né? Enquanto a taxa geral cai, o número de crimes cometidos, de estelionato cometido, utilizando da ferramenta virtual, da internet, ele aumentou em relação ao número geral. Em junho, nós tivemos um aumento de cerca de 70% dos casos de estelionato. Em julho, nós, infelizmente, isso a nível de Rio de Janeiro, né? Vale a pena salientar. Nós tivemos um aumento de julho em relação a junho de 2020 ainda, nós tivemos um aumento de 16%, cerca de 67%, 68% ou 69% em relação a julho do ano passado. Esse mês de julho, infelizmente, foi o mês que nós batemos o recorde de crimes de estelionato cometido principalmente pela internet. Eu tenho um dado, em julho, de crimes pela internet, nós saímos de 339 de julho do ano passado para 1.600. Isso só pela internet. Agora, foram mais de 6 mil casos de... Isso é óbvio que a gente está dizendo aquilo que é registrado, né? Então, fora as subnotificações. Então, nós tivemos aí cerca de mais de 6 mil casos de estelionatos cometidos em julho. Desses 6 mil, aproximadamente aí 1.600 a 1.700 foram cometidos no ambiente virtual. Pasme a senhora. Agora, é importante que a senhora aí, nessa pergunta, a senhora introduziu algo que é interessante, porque todo mundo hoje quer uma vantagem. Essa é a ferramenta, eu acho que principal do golpista, do estelionatário. Ele usa a ambição, a ganância. Então, alguém visando ter um lucro fácil, né? Na verdade, esse senso que a senhora destacou, ele é um pouco ausente, né? De a gente olhar e dizer assim, olha, quando a esmola é demais, já diz o ditado, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, falta esse. E a ganância é uma ferramenta essencial para o estelionatário. Olha, eu, em uma conversa hoje num determinado grupo, uma pessoa estava se queixando que recebeu uma ligação e a pessoa nessa ligação oferecia algum tipo de serviço, só que essa pessoa sabia, tinha todos os dados dela, essa pessoa tinha todas as informações, inclusive quanto ela ganhava, o tipo de vínculo de emprego, endereço, tudo. A gente sabe que hoje em dia os nossos dados eles estão circulando por aí, até por isso que a gente está, né, nessa questão da lei de proteção de dados. A gente sabe disso. A gente sabe também que basta fazer uma busca na internet. Você quer comprar um telefone, um aparelho de celular, daqui a pouco, quando você abre novamente o celular, aparecem 1000 informações sobre aquele assunto. Você pesquisa o nome de uma rua, daqui a pouco tudo aparece para você. Então, ou seja, essa coisa que nós já falamos aqui também, de algoritmos, de inteligência artificial, ela fica meio que nos sondando o tempo inteiro para ver os nossos possíveis interesses. Fato é que a gente não tem tanto mais controle sobre isso, até porque a gente adora uma facilidade, uma tecnologia. Quem não gosta, né? Rapidinho, resolvi. Transferi o dinheiro, paguei, entrou, né? Peticionei. Tudo a gente quer fazer dessa forma. Então, a gente entende isso. Mas, eu acho que o doutor Silas caiu. Bom, independente disso, gente, vamos aqui ver se ele consegue voltar. Opa! Deixa eu ver se ele consegue voltar. Isso, ele tá voltando aqui. Vamos ver se ele volta aqui. Oi? Eu acho que eu não vejo mais o meu vídeo. Eu estou ouvindo a senhora e estou vendo a senhora, mas... Você quer... O doutor quer tentar sair de novo e voltar? Eu acho que pode ser... Vamos lá, deixa eu tentar convidá-lo. Pode ser algum problema de internet, da internet dele. Vamos ver. Vai dar tudo certo. Estão nos vigiando.
Será que a sua tela não está invertida? Não tem que inverter? Está pegando a imagem do... Isso. Tudo bem? Tá me... Desculpa, não sei o que houve. Não, sem problema. A gente tira de letra esses problemas aqui. É bom que fica para a gente, depois, quando vê, a gente se diverte um pouco. Mas eu estava falando que hoje em dia a gente adora uma facilidade. Então, a gente, às vezes, libera informações, a gente faz muitos cadastros. E eu percebo também que, com relação a esses crimes, parece que existe um certo público-alvo, né? A gente vê que os idosos são muito envolvidos, né? Alguns tipos de aplicativos, eles já são, assim, meio que... Até nós recebemos alerta, site não confiável. Como é que a gente pode identificar, doutor, esse estelionato? Como é que a gente pode identificar que a gente está diante de um possível caso de estelionato? Como fazer para a gente se prevenir? Já que a gente, hoje em dia, tem acesso a tantas coisas, né, com a tecnologia, a gente, hoje em dia, nem consegue, às vezes, fazer nem certos procedimentos de forma presencial. Eles mandam, tem que fazer pelo aplicativo, tem que fazer pelo telefone. Então, a gente vê que está meio que submetida a essas novas regras do jogo e a gente precisa saber como também se prevenir. Então, como fazer para identificar um possível estelionato? Realmente tem um grupo que ele acaba se tornando um pouco mais vulnerável, né, aos golpistas, e eles se utilizam disso, que às vezes a gente sabe, principalmente no mundo virtual, claro que isso não é uma regra, mas a gente sabe que, geralmente, aquela pessoa mais idosa, que não teve tanto contato com a tecnologia na infância, às vezes tem uma certa dificuldade em com essa questão toda. Então, acaba se tornando uma presa mais fácil. E justamente prevendo isso, essa vulnerabilidade, essa fragilidade do idoso, é que o legislador, inclusive, colocou uma causa de aumento de pena no artigo 171, aplicando a pena em dobro se a vítima for uma pessoa idosa. A questão é que eles tentam se utilizar não só da ganância, mas também da ingenuidade. Então, é necessário, assim, primeiro, avalie a oferta, porque se a questão for boa demais, é o que nós já dissemos aqui, a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Então, no caso, né, que nós tínhamos aí do bilhete premiado, olha, a senhora aqui foi sorteada e tem um bilhete, enfim, se a senhora depositar R$ 1.500, a senhora vai ganhar aqui um prêmio de R$ 5.000. Olha, não seria mais lógico, então, diminui aí esses 1.500 nos 5.000 e paga o resto de 3.500. Fácil, né? Então, qual é o sentido disso? Então, é importante verificar a fonte. Primeiro, saber se sua instituição digamos que se trate de um banco, se eles fazem comunicação via e-mail, se eles fazem via SMS, se chegou um boleto, você precisa conferir ali os dados do beneficiário para saber se realmente é aquele ali o favorecido, é o código do banco, porque todo boleto tem ali o código da instituição do banco. Então, é necessário confirmar isso. Recebeu, tem uma digitação esquisita, erro de português, alguns são grosseiros, outros são bem sutis. Então, é necessário que a sociedade, em geral, verifique com a fonte se foi. Tenta um telefonema para o banco e, olha, eu recebi uma carta, um boleto com determinado número, com favorecido esquisito, olha isso. Não abrir nenhum e-mail de desconhecido, ter cuidado com cliques em sites de internet, como a senhora falou, a gente tem uma conversa hoje pessoalmente, não sei, você fala sobre um carro, amanhã vai aparecer anúncio de carro no seu Facebook, no Instagram. É uma coisa extraordinária. É interessante essa questão da tecnologia, da inteligência artificial,
E se você começa a conversar, não sei, sobre uma impressora que tem aqui, amanhã vai aparecer vários anúncios. Então, cuidado, porque eles usam ali algumas características no site, uns botões gigantescos, clique aqui, consulte agora, receba, se cadastre. Tenha cuidado com os seus dados, não forneça. Quando baixar aplicativos no celular, por exemplo, cuidado porque eles pedem acesso a várias informações e os golpistas estão aí utilizando dessas informações para tirar vantagem, diminuir o seu patrimônio. Então, isso é importante. Cuidado com os telefonemas, é muito importante. Pessoas que eu ligo e falo, e aí, sabe quem está falando? Aí você... Já assim, graça, poxa, como é que eu não reconheci a voz do meu sobrinho, do meu irmão? Aí você fala, é fulano. Aí o camarada lá já pegou o nome, falou, é fulano, tia, é fulano, mãe, fulano. Então tem que ter cuidado, tem que verificar sempre as informações que chegam até nós para a gente acabar não dando armas para cair num golpe, armas para esses golpistas. Então tem que ter cuidado e checar todas as informações que chegam até a pessoa e principalmente os idosos. Como crime, a gente tem pena prevista, né? A pena para esse tipo de crime qual é, doutor? Então, a pena, na modalidade no estelionato, na forma simples, ela é a pena de 1 a 5 anos e multa. Então, isso sendo na modalidade dele simples. Sendo contra uma pessoa idosa, por exemplo, incide aqui uma causa de aumento de pena em dobro para esse tipo de vítima. Achei interessante, né, que a gente, como o doutor disse no começo, a gente já acostumou, já associou que o 171, quando utilizado para fazer referência a alguém, ele já diz respeito a uma conduta duvidosa, né? E isso por causa desse artigo do Código Penal. Mas a gente também tem no Código Civil o mesmo artigo, que é o 171, que ele vai falar também dos casos de anulação de negócio jurídico, que ele vai tratar de questões também meio escusas, questões, transações feitas com vício, né, com situações que a gente pode anular aquele negócio jurídico. E eu sempre faço essa associação quando eu dou aula de direito civil, né? Geralmente eu aula de direito civil, associa que o 171 do Código Civil, ele pode acabar com o 171 da esfera penal. Caiu o doutor Silas novamente. Gente, não tem problema, vamos lá. Boa tarde, professora. Gente, quero agradecer a todo mundo que chegou aí, que está participando. Olha, estou vendo aqui todo mundo, mas vamos aguardar só um pouquinho o doutor Silas voltar. Pode ser o local que ele esteja, lá onde ele está falando com a gente. Vamos ver se ele consegue retornar. Acontece mesmo e faz parte. Vamos ver se ele retorna agora. Agradeço a todo mundo que está aí. Peço que vocês apertem esses corações. Aviões para todo mundo. Olá, doutor, de volta. Tudo bem? Está me ouvindo de novo? Parece que a internet quer pregar uma peça em nós hoje, né? Não está gostando que a gente está alertando as pessoas, não, né? Mas eu nunca demoro para começar. Eu sempre começo 5 horas em ponto. Outro dia, assim, foi muito excepcional. Eu esperei meia hora para conseguir entrar e não tinha explicação. Naquele dia deu defeito em tudo. Mas a gente está aqui para a gente superar esses problemas. Então, como eu estava dizendo, eu digo para meus alunos que às vezes aquele ato ilícito, ainda que na esfera civil, de acordo com como ele pode ser realizado, ele pode acabar tendo realmente reflexos, porque ele pode ser até um crime, pode ser um 171 lá da esfera penal. Então eu falo para eles, gravem esse número, que esse número está na sua vida corriqueira e pode ser um crime também lá. Ele não é só um ato ilícito civil, não. Cuidado com isso. E a gente tem que ter esses cuidados, porque a gente não pode fugir das nossas atividades diárias e a gente não está isento de um processo de clonagem de cartão, de dados furtados, de utilização indevida,
Isso tudo sem a nossa anuência, sem a nossa permissão. E quando a gente, de alguma forma, colabora, que é dando a nosso aceite por causa de uma vantagem, a gente vai sofrer o crime de estelionato, né? Que é um crime que ele não é um crime fácil da pessoa engolir, como crime nenhum, mas é porque a pessoa ainda se sente mal, porque ela se sente boba, né? Ela se sente assim, como é que eu fui cair nessa? Né? Eu sempre vi as pessoas falando isso. Isso tem a ver com isso que eu estou falando, doutor? Esse sentimento, essa frustração depois do reconhecimento do crime? Perfeitamente. Casa como uma luva aqui. A questão é, e o que a senhora fala desperta uma outra coisa. Às vezes a linha que diferencia o crime de estelionato, às vezes para um ilícito civil ou até mesmo para outro ilícito penal, é muito tênue. Então, às vezes, e tudo, como a senhora fala, do 171 do Código Civil, tem que ser analisado de acordo com o dolo inicial do agente. Então, às vezes, é difícil até caracterizar, a gente fica numa dificuldade, e por incrível que pareça, isso aconteceu semana passada, eu recebi aqui no escritório, uma pessoa que a gente ficou em dificuldade de saber se aquilo era um mero inadimplemento contratual ou se, na verdade, era um golpe, um crime de estelionato. Porque tudo vai depender do modus operandi e do dolo. Ele tem de enganar a vítima para dali tirar o proveito, para obter uma vantagem indevida, nós vamos caracterizar o crime de estelionato. E é importante salientar, aí aqui é para uma linguagem mais técnica voltada principalmente para os operadores, para os estudantes que podem estar nos vendo ou que nos verão aí, que eu vejo que a live fica salva, justamente isso, diferenciar às vezes um estelionato de um furto mediante fraude. Porque no estelionato, como a senhora já até destacou, tem a participação da vítima. A vítima participa da empreitada criminosa, do golpista, porque ela cede ou ela permite que seja cedido ao golpista a vantagem devida. Quando, por exemplo, a questão da clonagem do cartão, sem que eu tenha dado o cartão para alguém, sem que eu tenha fornecido a minha senha, sem que eu saiba, inclusive, se há ali a questão de uma clonagem do cartão, que o camarada vai lá e no caixa eletrônico e saca um dinheiro, aí nós vamos falar do crime de furto. Pode ser até um furto por destreza, ou, às vezes, dependendo da situação, da confiança, mas não do estelionato. E acontece justamente, infelizmente, eu abordaria mais para o final, mas acontece justamente esse sentimento de culpa da pessoa, de vergonha, porque caiu em um golpe, porque foi ludibriado. A gente, e principalmente com os homens que se acham fora dessa bolha, dessa possibilidade de cair num golpe. Então, quando a vítima cai... Por isso que esses números, embora elevadíssimos já, eu acredito que, na verdade, isso é uma subnotificação, porque tem muita vítima que cai no golpe e não registra a ocorrência. Não faz chegar ao conhecimento da autoridade. Porque justamente por isso, poxa, ou por achar que o bem é desprezível, dispensável, ou principalmente pelo sentimento de vergonha. Poxa, e aconteceu isso com uma pessoa que sentou aqui à mesa para conversar e falou: rapaz, eu tenho vergonha, porque como é que eu caí num golpe bizarro desse? E eu falei: você não tem que sentir vergonha, você não tem que se sentir culpa, você é vítima. E acontece justamente isso aí. Eu ia fazer uma pergunta aqui relacionada até a isso. Homens ou mulheres procuram mais a sua expertise, o seu conselho, a sua atuação para se recompor dessa situação? Homens ou mulheres? Quem que pede mais socorro? Eu vou dizer só na linha profissional. São homens. Né? Nesse tipo de caso. Na verdade, nesse tipo de caso não. Como eu sou criminalista, a verdade é que a maioria dos
da clientela são homens. Até porque nós não estamos num estado que a gente possa fazer uso da autotutela, né? Então a gente tem que se valer de alguma garantia, né? E até sobre essas garantias que eu queria que o doutor falasse, diante daquela situação, que a pessoa, por ingenuidade, ou até mesmo pela ilusão de que ia oferir alguma vantagem, ok, não importa. Caiu na situação de ter sido vítima de estelionato. E aí? A partir daí, o efetivo prejuízo de pequena ou grande monta, como essa pessoa deve proceder? Existe um passo a passo, porque eu acho que a pessoa, aquela que ela vai enfrentar a própria vergonha, mas ela também não sabe nem se ela precisa ir na delegacia, se ela tem que procurar um advogado, ou se ela precisa de alguém para testemunhar. A gente não... O que ela faz? Então, ela vai contar o caso para a gente, e eu não sou criminalista, né? Minha área é previdência, mas assim, a gente às vezes vê as pessoas falando, gente, eu caí, agora não sei nem o que eu faço. O meu conselho é sempre vai para a delegacia, porque tudo eu acho que lá e vão te orientar. Mas a gente precisa saber o que fazer, claro que não assim processualmente só o doutor vai saber, porque aí a coisa vai tomar outro rumo. Mas eu digo aquela pessoa que se vê diante daquela situação, que ela descobre que o crime aconteceu. O que fazer? Perfeito. Vamos dizer que depende do caso concreto. Por exemplo, se nós estamos falando aqui de uma relação com uma instituição financeira, cartão de crédito, banco, imediatamente, poxa, cair no golpe, minimizar os estragos, comunica a instituição, comunica a instituição bancária, olha, meu cartão eu entreguei meu cartão para uma pessoa, que eu caí num golpe, eu recebi um cheque sem fundo, enfim, minimiza os estragos, fazendo as devidas comunicações. E agora, a senhora tocou num ponto-chave, né? Aí eu vou puxar para o nosso lado, o advogado é indispensável, né? A administração da justiça. Eu falo, gente, olha, procura um advogado, eu sempre falo isso, porque é uma área que as pessoas se socorrem de qualquer advogado, mas eu falo, gente, não é assim. Não é assim. Direito penal, essa área, ela envolve prazos diferentes, ela envolve um start diferente, porque a vida, o bem maior ali. A gente não está lidando com papel. É você estar preso ou estar solto, é você ter um crime que pode te condenar. Então, eu falo, procura um advogado, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, procure sempre procurar, claro. Procure um especialista, se você precisa de um advogado na área civil, procure um especialista, na área previdenciária, sempre um especialista, óbvio. Mas depende um pouco da localização. Hoje, principalmente em tempos de pandemia, os acessos à delegacia está um pouco mais restrito, um pouco difícil. Então, tem questões que você precisa fazer um boletim de ocorrência pela internet, está no site www.dedic.org, se não me falha a memória, que é o site da Delegacia do Rio de Janeiro, né, para quem está aqui no Rio. Fazer o registro de ocorrência, ali é feito um pré-agendamento, se não me falha a memória, para você comparecer à delegacia para confirmar os fatos e lavrar ali, registrar a ocorrência. Se isso, infelizmente, pode acontecer, se houver uma negativa por parte do atendente, seja o inspetor, seja quem for na delegacia, de registrar a ocorrência, aí que eu sugiro mais ainda que se procure um advogado para que ele faça a notícia crime para o delegado, para que seja instaurado o procedimento, a investigação para apurar. Se foi pela internet, a vítima pode procurar a delegacia especializada em crimes, em combate aos crimes pela internet, pode procurar a delegacia de defraudações e registrar a ocorrência. Muito importante, professora, é que nós tivemos uma mudança legislativa relacionada ao crime de estelionato. Que mudança foi essa? Antes,
a ação, ou seja, esse crime se processava, se procedia, que nós chamamos numa ação pública incondicionada. Então, tendo as autoridades conhecimento do ilícito penal, eles estavam legitimados a inaugurar o processo penal em desfavor do estelionatário. Hoje, com o advento aí do pacote anticrime, umas alterações, esse tipo de ação ela só acontece mediante representação do ofendido. Ou seja, a pessoa que foi vítima precisa externar a sua vontade, a gente chama isso no direito de manifestação da vontade, de ver o seu golpista processado, responsabilizado criminalmente. E isso tem um prazo decadencial. Então, assim, não pode a vítima esperar o tempo passar. Então, isso vai começar a contar a partir do momento que ela sabe quem foi o golpista, quem foi o criminoso que cometeu o estelionato contra ele. Então, assim, conta o prazo de 6 meses. Então, é importante que a pessoa que foi vítima procure o quanto antes a delegacia, procure um advogado criminalista e registre a ocorrência para que não haja a decadência, porque senão depois isso extingue a punibilidade do estelionatário e aí, exatamente, Vitória, o direito não socorre aquele que dorme. Então, assim, é preciso agir para que ele não aplique golpe em outras pessoas ou até mesmo contra ela, dentro desse prazo de 6 meses. Se a pessoa não sabe quem é o golpista, ela vai mesmo assim registrar a ocorrência para que a autoridade policial investigue e chegue no autor do crime. Mas, doutor, o registro da ocorrência, ele é mais frequente quando a gente não sabe quem cometeu, quem produziu o ato criminoso, ou quando a gente sabe quem produziu? Porque essa coisa de você saber, às vezes, quem produziu, não dá nas pessoas um certo medo de retaliação? Pode acontecer, sim, com certeza. Mas, geralmente, como há a participação da vítima na conduta delituosa, geralmente ela sabe. Geralmente recebe um cheque sem fundo, que é um tipo do crime de estelionato, e a pessoa já sabendo que não tem fundo ou que impede a compensação, aquele pagamento. Então, como há essa relação entre a vítima e o estelionatário, geralmente se sabe quem é o seu golpista. Mas não sabendo, pode ocorrer também o caso da pessoa não saber, principalmente se tratando de um crime na internet. Mas eu acredito que sim, pode acontecer da pessoa se sentir um pouco constrangida, ameaçada de tirar a ocorrência. Mas é necessário que haja essa informação para a polícia, até para que seja feito o mapa, né? E para que chegue a esse autor, para que ele sofra as devidas sanções penais para não aplicar em outras pessoas, né? Com certeza. A gente tem aqui na nossa sala muitas pessoas passando, agora estou aí com a doutora Ariadna lá de Brasília, quero mandar um beijo grande para ela, já esteve aqui falando sobre direito previdenciário militar. Gente, às vezes eu não cito as pessoas todas que eu vejo, o doutor Magno Gomes, Eliane Marques, porque as letrinhas vão subindo e a gente começa a dar atenção, né? Agora tem uma pergunta ali da Vitória, que pergunta o que se sabe, o que fazer quando se sabe quem é o estelionatário, mas não o encontra. Quer dizer, na realidade, você já chegar para a polícia você conseguir dizer quem já é um grande passo, porque o encontrar também não está muito na sua alçada, né? Creio eu, porque o processo é investigativo. Mas só para não prejudicar a sua fala, eu percebo que as pessoas não têm noção de como, às vezes, aquela pequena informação pode se somar, às vezes, uma investigação já em andamento. E, às vezes, aquela pessoa já está sendo procurada. E essa pessoa está sendo procurada, aquela situação já está sendo investigada. E, às vezes, um grãozinho a mais de informação que chega lá pode não resolver pessoalmente o caso da pessoa, porque o prejuízo já aconteceu. Mas ela pode ajudar a desbaratar uma quadrilha, uma associação criminosa, e aquilo pode impedir que outras pessoas venham a sofrer esse mesmo crime. Então, é importante a pessoa tomar as devidas medidas para esse crime não prosseguir.
porque eu acho que os estelionatários, eles andam também, né, se superando, eles ficam articulando novas modalidades de crime, né, doutor? Ou eu estou errada? Com certeza. E a dificuldade é justamente essa, porque às vezes faz parte da habilidade do estelionatário, ou da estelionatária, né? Essa capacidade, parece que mágica, de sumir do mapa, né? Porque você fecha um negócio jurídico com aquela instituição, às vezes tem um escritório, uma sede, e aí quando eles conseguem aplicar golpes em um determinado número de vítimas, some como fumaça. Então, essa é a dificuldade. Agora, é perigoso a questão da própria vítima, eu não aconselho ela ficar procurando por determinado estelionatário, porque, né, pode sofrer alguma represária, e a gente sabe que nesse mundo as pessoas estão cada vez mais cruéis. Então, tem que ficar da autoridade policial e investigar. Só que geralmente, esse tipo de golpista, eles mantêm a sua atividade. Entendeu? Então, assim, se ficar de olho no mercado, eles vão mudar o nome fantasia da empresa, vão mudar o nome do proprietário, vão mudar o nome da pessoa, vão mudar a própria identidade, mas a atividade fica no mercado. Então, realmente é uma dificuldade muito grande de achar fisicamente o estelionatário, porque, como eu já disse, é uma habilidade inerente deles mesmo, mas esse, infelizmente, é um encargo da polícia investigativa, a Polícia Civil vai investigar para chegar ao endereço desse estelionatário. Eu fiz umas anotações aqui, que como professora a gente tenta falar com os alunos, né? Aí eu sempre faço um resuminho. Então, o doutor falou que a gente deve sempre avaliar a oferta, verificar a fonte, né? Estabelecer depois, uma vez que reconheceu que houve aquele crime, né, que caiu naquele golpe, que de uma certa forma, ainda que com a sua participação, mas você foi vítima de um estelionato, é preciso que se minimize os estragos, fazendo as devidas comunicações, e a gente tenha esse cuidado, principalmente se você faz parte de determinados grupos de risco, né? Como a gente diz, idosos, pessoas, né, mais vulneráveis, pessoas que às vezes precisam andar sozinhas, ir naquele banco, e tomar aqueles cuidados, né? Não deixar ninguém fazer o seu cartão, me explica aqui, procurar, porque a gente sabe que eles estão procurando uma oportunidade para agir. Acho que o estelionatário, ele... Na boca do caixa, ter cuidado com aquelas pessoas que se oferecem para ajudar ali na boca do caixa, porque, inclusive, isso é uma prática recorrente. O estelionatário, ele fica ali por perto, põe algum aparelho para dificultar, às vezes, o acesso, para dar algum erro na senha, e aí ele já fica ali por perto e a pessoa, principalmente... Disponível, né? Ele é o cara solícito da fila. A gente tem um ditado que a gente diz que a ocasião faz o ladrão. E a gente não deve dar ocasião para essas situações, né? A gente não deve facilitar. E isso acontece muito nos finais de semana, porque a agência bancária está fechada, não vai ter a vítima não vai ter a quem pedir ajuda, e aí o salvador da pátria também ali, quando a pessoa menos vê, já caiu, infelizmente, num golpe. Pois é. Então, olha, nós já estamos com 40 minutos aqui de entrevista, é rápido, né? Aqui é rápido. Quando a gente vai assistir, às vezes as pessoas... Tem uma pesquisa que diz que as pessoas assistem 16 minutos de live, porque não aguentam. Mas eu tenho um público fiel que fica aqui. E também depende muito do nosso dia a dia, que tem dia que a gente está assoberbado mesmo, não tem como a gente dar atenção a tantos meios de comunicação, né? A gente está sendo solicitado o tempo inteiro. Mas, antes de eu te passar a sua palavra, doutor, para as suas alegações finais, já que a gente já está quase encerrando, eu quero agradecer muito novamente à universidade, quero agradecer a sua gentileza de ter aceitado prontamente esse convite. Sei que esse assunto, ele dá pano para manga, porque todo mundo tem um caso para contar. Quem não passou, tem alguém perto que já sofreu esse tipo de situação. Eu descobri um dia, vendo a televisão, que eu tinha uma vizinha que tinha sido presa por estelionato. Olha só, imagina. Eu nunca ia imaginar uma pessoa dócil, querida, falava com a gente, e um dia
estava lá estampado. Então, a gente também não pode confiar nas aparências, né? Que as aparências, às vezes, não falam tanto das pessoas, não fala tanto das pessoas. A gente tem que confiar um pouco mais em outros aspectos. Então, tomar esses cuidados aí que o doutor falou, e saber que o crime de estelionato, hoje em dia, ele vai se fantasiar de muitas formas, porque a gente está utilizando meios cada vez mais novos, e então o crime vai começar a vestir roupa nova todo dia, e a gente tem que ter cuidado. Então, eu quero só te agradecer, doutor, e eu quero te pedir, primeiro, para passar suas redes para a gente, redes sociais, dizer como é que a gente encontra o doutor. Eu quero que o doutor faça suas comunicações e se tiver alguma informação relacionada ao crime que você ainda queira colocar, a palavra é sua, porque depois disso a gente vai fazer a nossa foto e a gente vai finalizar. Eu me sinto muito honrado fazer parte aí desse projeto. Eu agradeço tanto a senhora quanto a Universidade Rural do Rio de Janeiro, uma instituição de muito respeito, de muito... 110 anos. Exatamente. Então, eu agradeço essa oportunidade, agradeço aí aos amigos que entraram, me perdoem por não ter citado nominalmente cada um de vocês, porque eu sei que o tempo ele é curto e raro, como diz a professora, mas eu agradeço aí a todos vocês, doutora Amanda, Jonatas, Tuane, pela participação. E só uma questão em relação ao crime de estelionato, que talvez tenha passado e a gente não pôde abordar. Muito cuidado com o tipo de golpe que está sendo aplicado agora, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de financiamento. Eu já recebi, de 2 meses para cá, algumas pessoas que caíram nesse golpe de financiamento, principalmente de veículo, porque a gente sabe que tem dificuldade de financiar um carro, e aí acaba se socorrendo de algumas agências que sequer são conhecidas, mas para você financiar você tem que pagar uma determinada importância que às vezes não é baixa, e aí quando você vê o seu financiamento não é liberado e eles somem do mapa. Então, cuidado sempre, sempre atento, cuidado com a oferta, com a vantagem exacerbada, porque hoje em dia nada vem fácil. Fica sempre atento, os netos, os filhos, cuidado com os seus idosos, evitar deixar sozinho, evitar deixar receber telefonema de pessoas desconhecidas sozinhos, para não cair num golpe, às vezes no desespero, no momento, que quando a gente está bem, está calmo, a gente fala, pô, mas deu mole nisso, caiu nesse golpe, todo mundo toda hora passa na televisão um caso desse, você ainda dá mole, mas na hora do desespero, na hora que uma mãe ouve uma voz desesperada de uma suposta filha de o desespero, às vezes, acaba um pouquinho com a nossa capacidade cognitiva e quando a gente vê, a gente cai nesses inúmeros golpes. Então, sempre alerta, cuida do seu patrimônio que já foi conquistado com tanto sacrifício para a gente perder aí na mão de um golpista, de um vigarista, como dizem. É necessário ter muita cautela. Eu vou renovar aqui meus agradecimentos à senhora, professora, foi um prazer imenso, passar muito rápido. Muito, né? Isso foi um prazer, me coloco à disposição aí para sempre que a senhora precisar, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também à doutora Vitória, que foi aí essa ponte para esse conhecimento, eu conhecer a senhora, tá bom? Um beijão para todos. Eu já quero renovar o convite aqui para um outro tema de direito penal, porque até hoje a gente só teve aqui um penalista também, que foi o doutor Paulo Corme de Oliveira, que também é da Universidade Federal Rural. Que a entrevista dele foi: existe o crime de Covid-19? Nós discutimos essa questão. E agora eu não. Então, assim, eu estou ansiosa por novos temas em direito penal, porque são temas do nosso dia a dia, né? E a gente precisa se inteirar e a gente precisa saber com quem sabe. Por isso que o nome desse projeto é Professora Quer Saber. Porque me perguntaram um dia por que eu botei o nome desse projeto, a Professora Quer Saber. Eu falei, porque a gente é professora, mas a gente não sabe tudo. É por isso que eu quero saber sempre. Eu sou professora, mas eu não sei tudo não, gente. Eu não sei tudo nem da minha área. Eu estou querendo saber sempre. Então, essa sede de saber foi que fez a gente fazer esse nome desse projeto, que era Professora Quer Saber. Porque às vezes dá uma certa arrogância, né? Ah, não, a professora sabe tudo. Sei não, gente. Não sei não. Estou querendo saber e aprendo aqui todo dia.
Olha, quero agradecer muito. Se fosse dizer para as pessoas qual é o filme de hoje, acho que seria aquele Prenda-me se for capaz, né? Do Leonardo DiCaprio, que ele passa cheque sem fundo para todo mundo. Então, meus agradecimentos. Eu vou desativar aqui os comentários rapidinho para a gente fazer a nossa foto. Peraí, agora. Só um minuto. É que entra um negócio aqui na frente que não vai, peraí. Agora foi. Bom, meus agradecimentos a todos que entraram, que estiveram aqui conosco, à Universidade, à Pró-Reitoria de Extensão, aos Centros Acadêmicos de Direito da Universidade Federal Rural e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que sempre está aqui com a gente. Quero perguntar ao doutor se eu posso salvar a live, se sim ou se não, o agradecimento é o mesmo. Certeza, com certeza. Por favor. Então, depois eu passo o link para o doutor, porque ela vai ficar disponível no YouTube, até porque as pessoas às vezes não podem assistir no momento, mas assistem depois, e a gente sempre divulga, é uma forma também da gente se manter, né, falando com as pessoas posteriormente. Então, gratidão, quero encerrar aqui a nossa live e pedir que volte, para a gente falar de outro assunto de direito penal. Tá bom, doutor? Só chamar que estamos... Já está chamado, já está convidado. O doutor é muito didático. Nossa, gostei demais. Obrigado. Fica com Deus, gente. Tchau, gente.